Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Olha aí, gente, vamos dar continuidade aí, falar um pouquinho da nossa água mais uma vez. Se nas últimas aulas, na semana passada, a gente se preocupou com algumas realidades mais tipicamente brasileiras, aí as características da nossa hidrografia, para essa semana o que nós temos? Nós vamos trabalhar um pouco com essa ideia da hidrografia e a sociedade, né? O que é essa hidrografia e essa sociedade e como é que ela vai tratar de funcionar? Então, primeiro, nós temos que ter alguma coisa muito clara na nossa cabeça. O que significa isso? Que a nossa água ela é um recurso natural, que ela é essencial para a vida no planeta, principalmente para a vida humana. E, por outro lado, ela é um recurso natural renovável. Nós utilizamos a água, a natureza pode despoluí-la. O mesmo homem, ele acabou gerando o quê? Um conjunto muito grande de técnicas aí, que elas são técnicas que ajudam nessa despoluição da água. Então isso existe. Mas mesmo sendo a água um recurso natural renovável, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo hoje que nós temos muitas regiões do nosso planeta, que elas são regiões que acabam apresentando o quê? Uma coisa chamada de déficit hídrico. O que isso consiste? Não existe água o suficiente em determinadas regiões para levar, para fornecer uma qualidade de vida digna para a sua população, né? Geralmente a gente percebe que aquelas populações que têm mais dificuldades em conseguir água são as populações mais carentes do nosso planeta, né? Porque infelizmente funciona assim. Aquelas regiões mais enriquecidas, elas têm condições de fazer o quê? Investir em grandes projetos de fornecimento de água. Já os pobres têm essa dificuldade. A tal ponto hoje aí que os estudiosos criaram até mesmo uma ideia, um conceito, que é aquilo que é chamado de estresse hídrico. Então existe uma parcela da humanidade que está passando por esse estresse hídrico. E esse estresse hídrico consiste no quê? Em você perder uma certa hora do seu dia, um certo número de horas, justamente se preocupando com essa água, né? Então isso é uma realidade. Aqui para nós no Brasil, e eu já chamei a sua atenção, muitas vezes a gente acha que esse problema relacionado com a água é um problema muito distante, não faz muito sentido. E isso é muito claro por conta de quê? O Brasil tem aproximadamente 13% de todas as reservas de água doce do planeta. Então, para nós, existe água em grande quantidade. Mas o Brasil também é um país engraçado, né? Tem essa água que existe em grande quantidade e nós temos uma região inteira lá no Nordeste brasileiro, que é conhecido como Sertão brasileiro, ou semiárido brasileiro, que a população tem uma qualidade de vida péssima por falta d'água. Não dá para entender, né? E como se não bastasse isso ainda, a gente vem percebendo que é cada vez mais comum, né, algumas regiões elas passarem por secas mais prolongadas, que a maior parte da comunidade científica aí, ela acredita que essas secas mais prolongadas, elas estão relacionadas com o quê? Elas estão relacionadas com as mudanças climáticas, que daí já é um assunto lá relacionado com o meio ambiente, com a poluição, que não é por onde que nós vamos aqui, né? E isso facilmente nós percebemos também no Brasil. Se você acompanhar o noticiário aí, você vê, né, principalmente aí nas estações mais secas, a maior cidade do país, que é São Paulo, já está apresentando déficit hídrico. O conjunto de reservatórios que foi criado lá atrás para abastecer uma cidade, com uma quantidade menor de pessoas, não teve uma atenção suficiente do poder público para receber mais investimentos. Então a população cresceu e as chuvas diminuíram, né? Vem correndo sempre esse risco aí do desabastecimento de água. Isso é preocupante por conta de que cidade de São Paulo hoje é o coração econômico brasileiro. Se por um determinado momento acontecer o quê? Não ter mais água, a população vai ser retirada de lá. Vai falir o coração econômico. E como é que fica o restante do país? Então se perceba que quando a gente fala de hidrografia e sociedade, existe uma diversidade muito grande de problemas, né? Muitas vezes esse problema
eles estão relacionados com o que eu trago para você nesse gráfico aqui, né? Então esse gráfico que nós temos aqui, ele vai apresentar como é que se dá a distribuição da água no nosso planeta de forma geral. Então isso aqui, ó, é o total de águas. As águas do nosso planeta nós dividimos em dois grandes grupos. A água salgada, que ela está presente principalmente onde? Nos mares e oceanos. Ela é aproximadamente 97,5% de toda a água que existe no planeta. É uma coisa gigantesca, né? Então daí sobrou aqui, ó, aquilo que a gente chama de águas continentais. Água doce. Eu sou meio avesso a chamar isso de água doce, sabe? Por uma razão muito simples. A água salgada é salgado mesmo, porque tem sais lá. E água doce tem o que? Açúcar? Adoçante? Não rola, né? Então, lembrar que muitas vezes essas águas continentais, elas vão ter águas com sais também. Só que daí nós vamos ter, você pega, por exemplo, em regiões tropicais, onde você tem pequena quantidade de chuva, existem essas reservas nos aquíferos. E esses aquíferos podem ter o quê? Sofrer salinização. Daí lá surge um tipo de água que é chamada de água salobra, tá? Mas mais ou menos a nossa distribuição assim. É muito comum nesse momento o aluno se remeter a uma coisa, uma tecnologia que se ouve falar muito hoje em dia, que é chamada do quê? Da dessalinização da água. Então não se preocupa não, rival. Essa grande quantidade de água salgada, o homem já inventou uma tecnologia que tira esses sais. Você pega, por exemplo, um país como Israel. Israel vai ter uma produção agrícola muito significativa no meio do deserto. Da onde é que essa moçada conseguiu água lá no meio do deserto? Dessalinizando muitas vezes as águas dos oceanos. Só que o que acaba acontecendo? Com um país como Israel, é muito tranquilo isso. Eles têm capacidade, tecnologia e dinheiro para fazer isso. O grande problema é que essa água, por ser uma água mais cara, dificilmente você consegue fazer a prática dessa dessalinização visando a população mais pobre, tá? Bom, mas ainda nós temos 2,5%, o que é muita água no planeta, exatamente, o que é muita água no planeta. Só que, ó, você vai pegar quase 70%, 69% das águas, elas estão hoje presentes em geleiras. E essas geleiras se encontram onde? Principalmente nos dois polos. Dá para utilizar? Dá. Mas transportar de lá. Você tem que lembrar sempre que água a gente consome em grande volume. E transportar grande volume sai caro. Daí, 30% ela vai se encontrar onde? São águas subterrâneas, nos aquíferos. Também é possível a gente fazer a utilização disso. Mas quanto mais profunda essa água está nos aquíferos, é mais difícil a sua exploração. Então o que acaba acontecendo? Também você vai ter uma água com um custo maior. E perceba você que essa água com custo maior, ela acaba apresentando o quê? População mais rica tem acesso, os pobres não. E daí sobrou o quê? 1% das águas. Esse 1% das águas acaba tendo o quê? São as chamadas águas de superfície, rios e lagos. Você sabe que a presença dessas grandes reservas desses rios e desses lagos sempre foram um atrativo muito grande aí para fazer com que a população ocupasse uma determinada região. Reservas hídricas ajudam a gente e muito nessa ocupação aí. Nesse momento não pode ser, a água do planeta vai acabar? Vai acabar. Quer dizer que essa água vai embora então do planeta? Não. O que vai acabar é a chamada água potável, porque a gente polui e vai descartando na natureza. Vai chegar um determinado momento que não vai ter mais água. Então daí as dificuldades vão ser dificuldades muito grandes. Então a partir disso você pensa o quê? Tem que fazer um uso mais racional da água, tem que fazer o reuso da água. E se você der uma pesquisadinha na internet aí, você vai ver que existem práticas muito simples do seu cotidiano, do seu dia a dia, que vão contribuir aí para você ajudar a salvar a água do nosso planeta, tá? Mas daí fica a grande pergunta, né? De onde veio essa água? Certo? Ninguém sabe exatamente qual seria a origem da nossa água no planeta. O que existe são diversas teorias, né? Então, basicamente, quando nós falamos em teorias, são dois grandes grupos de teorias, né?
Existe uma pequena comunidade de cientistas que eles dizem que a água no nosso planeta, ela tem origem externa. Provavelmente nós tivemos o quê? Grandes ataques, por assim dizer. Aqui chegaram alguns astros, meteoros, meteoritas ou até mesmo cometas, que eles eram formados aí por uma quantidade muito grande de água. E daí finalmente a água chegou aqui e ela foi se espalhando para o nosso planeta. Então essa é uma teoria não tão aceita, né? A teoria mais aceita que nós temos hoje é o seguinte: desde a formação do nosso planeta e principalmente o surgimento da nossa atmosfera, ali existia uma quantidade muito grande de diferentes gases, certo? E muitas vezes, devido às mudanças de temperatura, glaciações e coisas parecidas que aconteceram no nosso planeta, isso forçou as moléculas de hidrogênio a criarem uma reação química com as moléculas de oxigênio. Então é justamente daí que pode também ter surgido a água. Mas como eu bem falei para você, acaba acontecendo o que aqui com nós? Existem as teorias, umas mais aceitas, outras menos. Mas é interessante você saber que isso aí é muito importante, né? Eu falei agora há pouco dessa questão da presença dos rios, da água e assim por diante, né? Que ela sempre foi um fator muito importante que nós tivemos para o desenvolvimento histórico. A água sempre foi muito procurada, né? Então, quando a gente vai analisar um pouquinho a água na história, o que nós acabamos percebendo? No passado, existiram diversos povos e diversas civilizações que tiveram, por assim dizer, o seu desenvolvimento histórico muito intimamente ligado com essas reservas de água. Por exemplo, aqui eu trago para vocês, né, essa imagem. O que é essa imagem? Um aqueduto pré-histórico em Óbidos, em Portugal. A água transportada por cima da estrutura de pedra. Então veja, é uma estrutura que nós encontramos pré-histórica aqui, onde provavelmente você vai encontrar um duto nessa parte superior e ela servia de transporte de água de uma região para outra. Então você percebe, para ser uma obra tão antiga, não é muito fácil fazer isso. O que leva a nós a acreditarmos que o quê? Que a preocupação com essa água não é uma coisa muito recente na humanidade. E se nós formos tratar, por exemplo, de ver outros momentos da história, outros grupos, outras civilizações, essa preocupação com a água, ela se repete. Você pega a Roma Antiga, por exemplo, existiu também essa preocupação em a criação desses aquedutos. Aqui, na América pré-colombiana, a gente sabia que existia também a construção de diversos reservatórios. Se você for em algumas regiões, por exemplo, lá no sul, no sudeste da Ásia, a proximidade dessas grandes reservas de água, né? As grandes planícies que nós encontramos, principalmente você pega, por exemplo, a planície do rio Ganges, lá na Índia. Toda aquela civilização, ela surgiu e se desenvolveu apenas e exclusivamente com essa preocupação. A presença dessa água até o ponto que o rio se transformou aí em um rio sagrado, né? Então essa história, ela é uma história muito importante também. Mas e quando a gente fala na utilização dessa água? Aonde é que vai essa água? Como é que o homem consome isso? Tá aí um exemplo para você, tá? A irrigação na agricultura, por incrível que pareça, ela é a atividade que mais consome água, 67,2%, seguido da pecuária, da indústria e o abastecimento residencial, apenas 8,8%, né? E daí nós temos outras atividades com 3,4%. Então, ó, perceba, irrigação e pecuária, produção de alimentos, basicamente, para o ser humano, são justamente aquelas atividades que mais consomem água. A tal ponto que nós encontramos hoje que surge um conceito chamado de água virtual. Se você for dar uma procurada lá no seu livro, existe lá uma tabela que mostra a quantidade de água que é necessária para a produção de diversos produtos, os mais variados possíveis. Desde uma camiseta, um celular, 1 quilo de carne e assim vai, né? Então, como o Brasil, quando tem reservas muito grandes de água, eles para produzir, por exemplo, 1 quilo de bife, acaba acontecendo que ele consome água em grande quantidade.
E quando nós exportamos essa carne e fazemos isso em grande quantidade, teoricamente é a água virtual que nós estamos exportando junto. Então isso aí também, sem sombra de dúvidas, vai ser um debate que ele vai surgir no futuro e que vai ser um debate muito significativo. Como não poderia ser diferente, o que acontece agora? Deixo para vocês lá os nossos exercícios do Praticando. Pega então a tua apostilinha lá da página 740 em diante e vamos praticar isso aí, vamos treinar para você pegar novas realidades que tem aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, grande abraço.